Uhum. Uhum. Olá, meu nome é Stephanie. Estamos aqui para o nosso sexto podcast e hoje o tema é sobre poder pessoal. Olá, sou Fabiola Silva. Eu sou a Babi. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Vamos lá expandir consciência, trazer coisas da nossa vida aqui. E para começar, eu quero falar sobre o que é poder pessoal, tanto na visão da psicologia, tanto na visão espiritual. Então, para psicologia, a importância, né, de estar conectado com esse poder pessoal é de integrar. Vou trazer aqui, vou ler um pouquinho, vou colar, viu, gente? Porque a cabeça não vai caber tudo aqui. Então, para Jung, enfatizar a importância de integrar o inconsciente, de buscar, na busca do poder pessoal, isso implica explorar e lidar com aspectos sombrios, desconhecidos de si, mesmo enfrentando medos, traumas e padrões de comportamentos negativos. Ao confrontar com essas partes ocultas, a pessoa pode alcançar um estado de totalidade e se tornar mais autêntica e consciente. E aí, na visão espiritual, quando você se conecta com o poder pessoal, você conecta com sua essência espiritual e divina que existe em cada ser. Então, envolve uma busca por uma compreensão mais profunda da própria natureza espiritual e a capacidade de expressar essa essência no mundo. Então, vou colocar minha colinha aqui. Para mim faz muito sentido, porque nos últimos anos, essa conexão, quando eu comecei o meu despertar espiritual, o primeiro questionamento foi: quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? E é uma desconexão total de quem eu era. Tanto que eu não sabia nem o que eu gostava de comer, a cor que eu gostava, porque era tanta influência que eu tinha, assim, que eu me deixava envolver no mundo externo, que eu não tinha tempo para reconhecer a minha autenticidade mesmo. E toda vez que eu tentava ser autêntica, que está interligado com essa questão do poder pessoal, né, da gente ser a gente mesmo, devido aos traumas, às crenças que estavam carregando em mim, eu não me expressava da melhor maneira que eu queria ser. E isso era uma frustração enorme. Nossa Senhora, eu lembro assim, como se fosse ontem. E eu lembro que, algum tempo atrás, eu fui fazer uma consultoria de moda e a pessoa me perguntou assim: que cor que você gosta? Eu não sabia nem falar que cor que eu gosto. E eu já estava no caminho espiritual, né? E eu falei assim, gente, eu tô nesse caminho, eu já olhei tanto, eu não sei que cor que eu gosto. E aí eu vi que quando eu estava desconectada ainda do meu poder pessoal. E esse resgate só ficou mais profundo quando eu comecei a olhar para aquelas sombras e aquelas crenças que estavam ainda me aprisionando, de conectar com quem eu era. Eu lembro que eu fiquei uma semana chorando, porque eu senti um vazio tão grande, desconexão comigo, que eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E aí eu pedi a ajuda mesmo espiritual dos meus guias para me auxiliar nesse caminho e reconectar com esse poder pessoal que está dentro da gente. Pode falar. Para mim ainda é uma caminhada, né? Também vim totalmente desconectada do meu poder pessoal. E a cada passo que eu dou, eu vou recordando da minha potência, né? Porque a minha desconexão foi exatamente essa. Eu me desconectei a ponto que eu já não me recordava mais da minha potência, das minhas habilidades, a ponto daquilo que é a minha habilidade, eu começar a ver como um defeito, né? Que no meu caso é a fala, né? A pessoa quase não fala. Mas por muito tempo isso foi julgado como um dos meus grandes defeitos. E eu, por estar desconecta de mim, do meu poder pessoal, fui tomando isso de verdade mesmo. Então eu não falava, eu fui adoecendo, porque a minha potência é a fala. Então quanto mais eu deixava de falar, mais eu me perdia de mim. Até que eu comecei a entender tudo isso, e aí um dia uma grande virada de chave foi uma frase que eu ouvi, e a minha fala cura. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, entendi, porque eu converso horas, gente. Se deixar, assim, as meninas já sabem disso aqui, que se deixar, vira noite, falando assim. Se a pessoa falar que gosta de conversar, então, aí pronto, acabou. Aí não tem fim mais. Mas essa foi uma das grandes viradas de chave, porque através a minha fala sempre também foi muito usada
de forma errada, porque eu não estava na minha potência e eu não tinha o meu poder pessoal de volta na minha essência, no meu centro. Como eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, muito falona, né? Nem sei se é essa palavra que fala, mas as pessoas sempre eram aquelas que chegavam em mim para falar aquilo que elas não tinham coragem de falar, principalmente dentro de empresas. Ah, você viu isso. Aí o que eu fazia com a potência da fala? Não tem condição, isso aqui. Então eu fazia grandes motins, sendo que a fala não era minha, né? Então as pessoas usavam dessa potência, dessa fala, da forma que elas queriam. Então, isso foi um grande resgate meu do meu poder pessoal, entender qual é o horário da minha fala, quando eu devo ficar lá, quando ela não é ali nesse momento bem-vindo, né? De quando a pessoa não, aliás, de saber principalmente falar quando a pessoa não me pergunta, né? Então, se não pergunta, eu guarde para você aquilo que é seu, tá? Fica a dica. E então é isso, assim, para mim veio muito nesse contexto, junto aí com todas as outras coisas, mas a fala é uma das principais para mim da questão do meu poder pessoal. Comigo é engraçado ouvir você falando isso, porque eu me desconectei muito da minha espiritualidade, que sempre foi a minha potência, desde muito novinha. Era isso que eu trazia de medicina para as pessoas. E como isso me trazia dor, porque os adultos à minha volta não sabiam muitas vezes como lidar com isso, e aí me calavam nesse sentido, eu fui aprendendo a ignorar essas respostas que chegavam do mundo espiritual. Quando eu via ou ouvia alguma coisa, tinha um recado para dar, eu me calava e guardava aquilo ali, porque o adulto não ia saber receber. E dessa forma eu fui me afastando cada vez mais de quem eu era, a ponto de eu entrar em um lugar profissional completamente desconectado daquilo que eu faço hoje e que é o meu transbordar. E aí, o que me chamou muita atenção foi que uma vez eu cheguei para minha mentora de negócios e ela virou para mim e disse: "Me conta a tua história". Eu contei para ela dessa sensibilidade extrema desde sempre e que para me afastar disso, eu cursei administração já como um curso técnico, depois eu fui para uma graduação disso, eu quase terminei uma graduação de contabilidade, eu estava terminando quando eu estava fazendo essa mentoria, e ela olhou para mim e falou: "Que bom, né? Você está quase terminando. Se você quiser continuar se escondendo e escondendo a sua espiritualidade, ainda tem a graduação de estatística para você". Rimos muito, cancelei a minha faculdade. Porque eu entendi o quanto que eu estava fugindo de quem eu era. E essa questão do poder pessoal, ela vem muito atrelada a coisas que a gente já faz de forma fluida. E que às vezes a gente corre delas porque acha que essas respostas que têm a ver com propósito de vida não são nada óbvias e que a gente já vem com aquilo muito simples. Não é assim, gente. Calma, respira fundo, solta o ar. Vamos retornar para quem você era quando você não tinha que ser nada para ninguém além de você mesmo. Porque o problema e a desconexão acontece quando a gente tenta ser alguma coisa para alguém, Exatamente. mostrar alguma coisa para o outro, e aí a gente se esforça em ser algo que a gente não é, e por isso a gente se desconecta daquilo que é a nossa essência. E aí é um perrengue chique para a gente voltar. Então, e engraçado em falar dessa questão da desconexão ou do despertar da consciência, até é uma fala de Jung, essa ideia que a gente tem hoje de despertar da consciência, que a gente emprestou muito na espiritualidade, é uma ideia de Jung sobre esse despertar. Então, são falas que andam... A gente trouxe aqui no começo como se fossem algo separado, mas tá tudo junto aqui, tá tudo atrelado. Quando você traz essa questão da sua infância, eu acho que muitas das nossas desconexões começa ali entre a fase quando a gente está saindo da infância para indo para a adolescência, que a gente quer pertencer aos grupos. Sim. E aí, quando a gente quer pertencer aos grupos, a gente desconecta do que a gente é. Porque a gente quer encaixar e ser aceita, né? E aí, a gente tem que ficar atento e ensinar as crianças, né? Quem é mãe, igual a Fabiola, ela faz muito bem isso, ensinar a filha dela a ser como ela é.
né? Sem se portar. Eu teve uma fase da minha vida que eu também me senti muito reprimida, né? De meu cabelo é cacheado, eu já falei isso, contei para as meninas que era cacheado, então assim, fui ensinar, esse cabelo tá muito abricido, vamos dizer assim. E aí eu fui me reprimindo aos poucos, né? Eu fui perdendo essa conexão. E para a gente lembrar sobre o que a Babi trouxe, lembra na sua infância, como você era na sua infância, quando você poderia ser você mesmo, sabe? A criança é espontânea, ela fala o que ela pensa, ela expressa o que ela realmente, se ela não gostou, ela vai fechar a cara ali. Se ela achar bonito, ela vai falar que é bonito, né? Então tem muito isso. E sem contar que existe essa questão que a sociedade ela foi ensinada desde muito tempo a ser reprimida como nós somos, né? Vamos dizer assim. Estava estudando semana passada e eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que as religiões, ou algumas religiões lá há muito tempo, ensina se a pessoa não tivesse os modos de como elas queriam que as pessoas se comportassem, elas eram taxadas como pessoas que têm problemas mentais. Ou seja, se você era contra a igreja naquele momento, você tinha problemas mentais. Isso faz que vem muito tempo que nossos ancestrais começaram a reprimir a essência deles, chegando até a gente. E aí, conexão pura com o poder pessoal, que já começa lá na nossa ancestralidade. Pode falar. E que vai permanecendo aqui, né? Porque você falou aí da questão da criança, né? E aí me veio aqui algumas coisas que eu estou nesse resgate, né? Primeiro, que eu sempre fui uma criança muito alegre, muito, né? Sou uma pessoa muito alegre, vocês vêem sempre, né? Eu faço sempre muita graça de tudo, até daquilo que não deveria fazer, mas eu faço a graça, né? Sananda sabe disso, tô brincando, Sananda, brincadeira. Mas, a um determinado tempo, eu fiquei tão perdida de mim, da minha essência, que eu não via mais. E eu não gostava mais de tirar foto. Inclusive, também foi uma perda desse resgate, porque um dos meus grandes sonhos era ser modelo. Então, com 15 anos, fiz todo aquele book de modelo, e fui para as agências e tudo mais. E nesse período que eu fui me perdendo, eu já não gostava mais de tirar fotos, principalmente fotos rindo. Até que um dia, uma pessoa falou para mim, ela falou, tira uma foto rindo, porque eu precisava para questões profissionais aqui, sim, né? Você não tem nenhuma foto rindo. E eu falei, então, eu não tiro foto rindo. E aí, eu lembro que a minha irmã me mandou uma mensagem de áudio falando, então, nega, talvez seja preciso você olhar para isso, né? Porque você sempre gostou muito de rir. E aí, aquilo foi um baque para mim, assim, de eu lembrar, né? Que na minha infância e na minha adolescência, eu era uma adolescente muito risonha, muito brincalhona, muito feliz, muito alegre. E aí, aonde, então, que eu tinha perdido essa Fabiola? Aonde? Que a Fabiola, que era essa a atriz, que eu amava dançar também, porque sempre gostei muito, sempre tive uma conexão muito grande com a dança e a alegria, e se perdeu. A ponto também de quase fazer igual a Babi. Em um determinado período, eu fiz logística, nunca trabalhei na logística, porque não tem nada a ver com a minha pessoa. Olha, você ri com respeito, hein? Ri com respeito. Então, assim, de tão perdido que eu tava. Por quê? Porque a sociedade te fala que você precisa ter um diploma. A sociedade fala que você precisa ter uma profissão ali, onde você tem um papelzinho empregado ali de status. Então, eu via aquilo ali no decorrer dos dias, o meu tempo passando, e eu falava, gente, então eu vou procurar o quê? Então, eu entrei em logística, nunca trabalhei um dia sequer na logística, inclusive nunca nem fui pegar o meu diploma, de tão desconectado que é comigo. E aos poucos eu fui entendendo essa questão da fala de todo mundo, das pessoas falando, eu adoro falar com você, nossa, um pouco que eu falo com você. Então, assim, aqueles podcasts em áudios gigantescos, sou uma dessas pessoas, tá? Não mande áudio pensando que eu vou mandar 2 minutos, é de 10 para cima. E aí eu fui entendendo isso, porque aonde eu tinha perdido, eu não sabia. Eu muito essa pergunta, é muito engraçado, porque na minha primeira consagração das medicinas, eu consagrei a medicina, e aí eu falava, quem eu sou? E aquilo fazia assim, porque eu não sabia mais. Eu não sabia. Eu não sabia mais, gente, não vinha a resposta, aquilo ecoava, assim, então eu acredito que eu fiquei ali, todo aquele processo da medicina,
tentando achar essa busca de quem eu era. Porque eu não lembrava, assim. E aí, de imediato, veio a negação. Porque de imediato, quando veio uma música, né? Porque as medicinas falam muito com a gente também através das músicas, quem está ali passando por esse processo, em seguida veio a resposta, mas não era a que eu achava que eu tinha que ouvir. Então eu falava assim, não sou isso aí, não. Não é essa que eu quero a outra, é outra que eu quero. Então, aos poucos eu fui entendendo. Ainda estou nessa resgate da potência, da fala correta, porque eu sempre tive uma fala, mas muitas das vezes a minha fala era explosiva. Então, era aquela fala que machucava. Não era aquela fala boa, que sabia falar. Eu sabia o que eu precisava falar, mas eu não sabia expressar. Então, às vezes, você chegava para mim para falar alguma coisa e falava, não, deixa eu te falar, palhaço, cala a boca, já deu. Entendeu? Então, eu não sabia fazer essa expressão da fala. Então, esse resgate do meu poder pessoal veio também com esse aprendizado de que momento que eu preciso falar, qual é a tonalidade que eu preciso falar. Isso realmente precisa ser falado? Porque muitas das vezes nem tudo precisa ser falado. E aí foi um processo, está sendo um processo, e aí a cada passo a gente vai resgatando partes, inclusive agora da dança. Eu lembrei, né, como a Stephanie falou, como que era a minha criança. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, tinha muitas fotos minhas dançando, tem muitas fotos minhas na casa da minha mãe, eu petitinha dançando, é o tchan, então assim, tem muitas, eu com a mãozinha assim, paradinha. E aí eu lembrei, falei, gente, essa daqui é uma forma de me reconectar comigo. É uma forma que eu uso para reconectar com a minha essência. Então, bora lá resgatar ela de volta. Sim. E aí a gente vai fazendo esses processos. E pegando um gancho já, essa questão, como que a gente pode fazer para reconectar mesmo com esse poder pessoal, né? Porque eu sinto que, além da terapia, ajuda a gente a descobrir quem nós somos, né? E a gente está aqui na Terra também para experimentar. Então, quanto mais a gente entender como nós funcionamos, a gente vai começar a desvincular das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente tem muita influência. A gente aprende com nossos pais, a nossa referência é os nossos pais, né? Aquele ciclo quando a gente é pequena. E aí, quem é você de verdade? Como conectar com essa essência que está aí, seu eu sou, a sua alma, esse espírito que te move aqui na Terra? Comigo aconteceu nesse despertar, e aí está sendo até hoje essa questão de redescobrir o que realmente eu vim fazer aqui na Terra, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, o que não faz. Então, esses questionamentos eu estou trazendo a todo momento. Isso faz sentido para mim? Não. Esse tipo de grupo faz sentido para mim? Não faz. Esse tipo de fala, de pensamento, faz coisa que antes fazia muito sentido para mim, né? E ultimamente não. Então, reconectar com isso também eu acho que faz parte desse conectar com esse poder pessoal, essa liberdade de ser você, de expressar, e aí com as falas, igual você falou, essa questão do comunicar também, de forma equilibrada, né? Porque eu era o contrário, às vezes eu ficava calada, eu não gostava, ficava calada, só para ser a boazinha e não ser a rejeitada. Mas o rolê é muito... Vai espalhando, né? A questão do poder pessoal. Porque quando você não está conectado com o seu poder pessoal, você se apaga, se anula. Você entra em cada furada. Eu trouxe até esses dias no meu Instagram. Assim, quando você está desconectada com o poder pessoal, com a sua essência mesmo, a gente enfia em cada furada, mas em cada furada que a gente não tem noção. Porque a gente vai pelos medos que dominam a gente, né? Essa falta de conexão mesmo. E aí a gente tem que começar a observar. Quer falar, Babi? O que me vem na cabeça são duas questões que a gente escuta muito nesse meio, que é o propósito, o tal do propósito, e o tal do autoconhecimento. Porque é aí que entra essa coisa do autoconhecimento. Eu sinto que ainda é algo muito distante para a maioria das pessoas, quando a gente fala o quanto é importante você trabalhar o seu autoconhecimento. É justamente para isso, para que você reconheça aquilo que você tem de potência e como você pode colocá-la no mundo. E como esse mundo pode te retribuir da melhor maneira por você ser quem você é. Então, a gente não entende, às vezes, por que isso é tão importante? Porque a gente não compreende que, às vezes, quando a gente não está vibrando na nossa potência pessoal, nós travamos o nosso fluxo de prosperidade, por exemplo.
nós rompemos com a nossa saúde, por exemplo, porque estamos fazendo um trabalho que não nos cabe. Por que é tão fluido para mim trabalhar com o tarô? Porque isso é algo que minha alma transborda. Por que é tão fluido falar de espiritualidade? Porque minha alma transborda com isso. Agora, meu irmão, ele poderia trabalhar com espiritualidade? Jamais. Ele se sentiria péssimo. Isso não tem a ver com a alma dele, isso não transborda ele. Ele precisa trabalhar com engenharia. Mas se me botasse na engenharia, eu ia surtar, como já surtei, trabalhando em outras áreas. Então, assim, não cabe. Por que é tão importante a gente investir em autoconhecimento? Porque quando a gente investe nesse tipo de coisa, nas famigeradas terapias, a gente começa a descobrir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Acho que Esté falou disso, não sei se nesse ou no episódio anterior, que a gente descobre o que a gente gosta, do que a gente não gosta. Por que gosta? Por que não gosta? Se cabe, se não cabe. E se eu gostava? Por que agora eu não gosto mais? E vai recalculando a rota e as coisas vão começando a acontecer. Eu, como jogo tarô, é muito comum das clientes chegarem com a questão do tipo: alguém fez algum feitiço para mim? Não, meu amor, ninguém fez feitiço para você. Você está investindo no seu autoconhecimento? Você sabe do que você gosta de fazer? Você sabe se você está nesse trabalho só porque você tem medo de ficar desempregada, porque você não reconhece seu valor? Você não sabe o que você é capaz de trabalhar? Você não sabe o que você é capaz de botar no mundo? Será que fizeram feitiço para você e romper o seu caminho de prosperidade? Ou é você que não sabe o que você está fazendo? Você está indo com fluxo. Você está só seguindo a vida, deixando a vida te levar. Quando a gente deixa a vida levar a gente, é um grande risco. Porque a responsabilidade está no fluxo, não está em nós. Quando eu escolho e eu entendo aquilo que faz sentido para mim, aquilo que transborda o meu ser e aquilo que eu posso trazer para o mundo com o meu transbordar, o mundo pode sorrir para mim de volta e falar: nossa, obrigada por trazer isso para mim. Só que quando a gente está perdido disso, o mundo não tem como agradecer nada, porque a gente não está contribuindo, a gente está sendo mais do mesmo. Se eu estou trazendo uma coisa que outra pessoa já está trazendo, que é aquilo que a gente costuma dizer que é a medicina de outra pessoa, eu não estou complementando, eu não estou ajudando, eu não estou somando. Eu estou repetindo um padrão. E cadê aquilo que é meu, que é único, que só eu posso trazer para o mundo? É claro que existem milhares de tarólogas aí, mas nenhuma taróloga é igual a outra. Por isso que existem tantas e por isso que tantas se dão bem. Porque cada uma tem uma medicina para colocar no mundo. Então, isso é um papo muito extenso, como a gente estava falando. O buraco é muito mais embaixo. Mas, assim, invistam em terapia. Se conhecer, conforme você vai... Eu brinco muito, né, com a minha psicóloga, porque eu sempre tive essa coisa, né, da fala, e as pessoas diziam: você tinha que ser psicóloga. E eu sempre tive muito certo em mim que eu não precisava ser psicóloga. Eu precisava de um psicólogo. Eu sempre disse isso. Então, é preciso você entender também o seu lugar no mundo. Fala: poxa, será que isso aqui me cabe? Não é porque eu sei fazer isso aqui que eu vou trazer isso aqui com profundidade. Não é porque isso aqui dá para eu fazer que eu vou estar sendo o meu melhor aqui. Às vezes, você vai estar sendo o seu melhor com um diploma de engenharia, como é o meu irmão, e que Deus o abençoe. Mas eu, com 2 diplomas, né, não fiz nada de muito bom, não. Eu prefiro ficar sem o meu. Então, é isso. É questão da gente mergulhar nessa coisa da terapia, gente. Não tem caminho mágico, é terapia. Não, Sabe, não tem caminho mágico. sabe o que me vem, gente, quando a Babi estava trazendo essas salas? Como é muito fácil a gente se perder e entregar o poder pessoal para o outro. Porque entra com essa questão da autorresponsabilidade, né? E quando a gente não se conhece, e aí Jung já fala das questões de mergulhar nas sombras e tal, você tem que olhar para suas sombras, porque senão você vai falar que é culpa sempre do outro. E aí não existe conectar com o poder pessoal se você não cria responsabilidade pelos seus processos, sobre quem você é, sobre realmente as suas sombras, os seus defeitos. A gente não é alecrim dourado, a gente sempre vai trazer isso aqui, não somos alecrim dourados. Então a gente tem que olhar e falar assim: peraí, que estou fazendo na minha vida? Estou entregando a responsabilidade para o outro, porque quando eu vou lá culpar o outro, eu estou passando a minha responsabilidade de lidar com o meu poder pessoal, com minhas decisões, para ele, né? Então,
Então, peraí, por que que eu tô fazendo isso? Será que eu tô com medo de algo? Por que que eu não tomo as rédeas e falo assim, ó, não é dessa forma que eu quero? Às vezes precisa, né, de realmente pegar a responsabilidade e enfiar aqui, ó, no peito e falar, peraí, agora eu tomo rédea da minha vida e é dessa maneira que eu vou fazer as coisas acontecer. Não existe poder pessoal, você não acessa poder pessoal se não tiver responsabilidade no processo. Não Exatamente. adianta. Pode falar, Fabiola. Não, exatamente, concordo, assina embaixo. Mas, então é isso. Acho que não existe outro caminho também a não ser terapia, autoconhecimento, todas as maneiras de você se conectar com autoconhecimento também. Então, círculos de mulheres, ler livros, sabe? Que você possa expandir a sua consciência e acessar, para poder acessar esse poder pessoal, acho que vai ser muito importante nesse processo. E sem contar que acho que as três aqui fazem isso, é se conectar com o eu sou, porque ele guia a gente, ele traz as respostas sempre pra gente, que é o nosso cara que tá lá junto com a gente, trabalhando toda hora, né? É a parte nossa, mais elevada. Ela sabe realmente o que faz a gente vibrar. Porque senão, se a gente desconecta disso, a gente vai começar a ter depressão, ansiedade, a gente vai ter vários sintomas que vai aprisionar a gente a situações assim que vai causar dor de cabeça mesmo. E aí a gente não vai conseguir voltar, pode falar. E aí, só lembrando, Fanny, que ritual, tá, gente, de TikTok para poder pessoal não funciona, tá? Vou só avisar para vocês, é terapia e também não é uma sessão milagre, resolva a vida em 24 horas. Porque senão faz os rituais de TikTok, depois vem tudo perrengado para sessões, e aí o seu processo sai mais prejudicado ainda, tá? Então, o TikTok é ótimo, mas não faça ritual de TikTok. Tá? OBS número 2, não adianta também não trabalhar o poder pessoal e querer fazer feitiço para trazer o amado em 3 dias, porque ele não vai ficar. Se não trabalhar o amor próprio, né? Porque começa aí, né, gente? Exatamente. Então, acho que nós temos mais 3 episódios para gravar, tá? Só aqui. Poder pessoal, eu tenho certeza. Eu acho que a gente pode fazer continuação, sim, porque esse papo aqui pode virar 1 hora. Então, aí, ó, tá o advice, o trocinho, a mineira falando. Então é isso. Quem estiver assistindo aqui for mineiro, vai entender o que é trocinho. Então, o trocinho da Fabiola aí falando. O conselho da Fabiola. Não pode falar o nome, Fabiola. É tico-teco, entendeu? Como diz a Fabiola. Teco-teco. Esqueci, tá? Porta-cena, teco-teco. Porque senão, se algum cliente nosso for lá fazer essas coisas e vier pra gente, vai ganhar esporro. Renata, bota o Bem TV quando a Fabi tá falando o nome do Teco-Teco Real, bota o Bem TV. Nossa, Bem tem TV! que falar. Bem TV! Vocês já sabem, gente. Mas é isso. Nós temos vários episódios aí. Fica ligado aí, porque vocês já perceberam que esse assunto vai longe, né, Fanny? Vai longe. Então, quero agradecer. Se você realmente passou por alguma coisa, desconectou com o poder pessoal, que quer compartilhar aqui com a gente, comenta aqui embaixo. Futuramente a gente vai trazer pessoas também para compartilhar a história, porque as histórias sempre se conectam. O que é isso, Fabiola? Deixa eu só falar, se caso você fez ritual do teco-teco, coloca aqui nos comentários também que eu quero analisar os rituais, tá? Adoro. Coloquem os rituais para amor próprio, mas não existe outro ritual a não ser se conhecer, né? Não existe outro, a gente pode falar com propriedade, pessoas que estão aí mergulhadas e cada dia descobrem uma coisa, né? Então é isso. Mas deixa um like, comentem, compartilhem com as outras pessoas, compartilhem com aquela amiga que precisa tomar juízo na vida, colocar a roupa do amor próprio e do poder para, né? do poder pessoal. Então é isso, um grande beijo e até o próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau. Tão fofa